De fato, a pregação do João Batista é uma pregação bem ousada, como os irmãos estão comentando. E nós vemos que ela tinha, como já foi mencionado, lá em Atos capítulo 19, Paulo também traz uma direção, uma explicação a respeito do batismo, a pregação de João Batista. Certamente, Atos 19, versículo 4, certamente, Atos 19, 4, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Essa era a pregação do que João Batista, um batismo, pregação de arrependimento. Então, eles, ao ouvirem isto, naquele deserto, eles tinham que ter uma atitude de sair daquele sistema religioso, daquela situação, daquele declínio grande espiritual que eles estavam, de rejeição, e teriam que ir até ao deserto, lá no Rio Jordão, então, confessando seus pecados, o seu desvio de Deus, e ser batizado. Uma manifestação, então, que eles estavam confessando os seus pecados. Esse era o tema da pregação de João Batista. E foi salientado já que ele não apontava a sua pessoa, mas sim sempre apontando aquele que havia de vir, que era a pessoa do Senhor Jesus. Aproveitando isso que o irmão Royce salientou, no próprio capítulo 19 aqui de Atos, no versículo 5, nós vemos que, como já foi mencionado na semana passada, que o batismo de João Batista e o batismo cristão são dois batismos diferentes. Então, no versículo 5 diz isso, que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aqueles que foram, então, mesmo aqueles que já tinham sido batizados com o batismo de João, tiveram que novamente ser batizados, mas aí o batismo cristão. Só gostaria também de colocar, manifestar um pensamento também em relação ao que os irmãos colocaram quanto à ousadia de João Batista. Realmente, o ministério de João Batista era bem específico, como já foi falado pelo nosso irmão Lúcio. Ele era bem específico, e o seu público-alvo era um povo que deveria ser representante de Deus na terra, por terem recebido os oráculos de Deus, e eles estavam em trevas profundas, vamos dizer assim, por incredulidade, por negligência, enfim. E então João Batista, como ele havia vindo, como o Senhor Jesus disse, no espírito de Elias, ele tinha esse ministério específico, ele tinha essa autoridade para trazer esta pregação e chamá-los de raça de víbora, o que nós jamais devemos fazer. Nós jamais devemos chamar um pecador que está nas trevas e precisa de luz, que precisa de salvação, chamá-lo de raça de víbora. Não é o nosso ministério falar com esse tipo de ousadia. Agora, claro que devemos ser ousados no sentido de falarmos do Senhor Jesus, como foi falado na escolinha hoje de manhã, né? Nosso irmão Diogo salientando aí que muitas vezes temos vergonha do nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, de falar que somos crentes, falar do Senhor Jesus. E somos covardes, muitas vezes, nessas situações. E nós precisamos ter a coragem, ter a ousadia de falar quem é o nosso Senhor, quem somos nós e qual é a nossa esperança. Isto é, sem dúvida, um ato ousado e, ao mesmo tempo, um ato de amor. O caminho de João também era um caminho de justiça.
nós temos isso, eu quero só pegar a primeira parte do versículo, do capítulo 21, e versículo 32, só a primeira parte, quando o Senhor Jesus, ele diz, Mateus 21, e versículo 32, porque João veio a vós no caminho da justiça. Claro que tem um contexto aqui, mas só queria só falar a respeito do caminho da justiça. Versículo 32 e Mateus 21. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes. Só essa primeira parte do versículo, queria só contribuir. Também, eu penso que é bem relevante com relação ao João Batista, como o último profeta, né? Eu, pelo menos, não me recordo de um outro profeta com estas mesmas características, porque o João Batista foi concebido em uma situação diferente dos profetas do Antigo Testamento. Ele foi dado para a mãe dele especificações a respeito de alimentação, bebida, né? Ele era um nazireu, foi desde o princípio separado para um propósito, né? Eu não me lembro de um outro profeta do Antigo Testamento. Eu lembro que Samuel foi criado junto do Eli, né? Mas não me lembro de um outro profeta ter sido concebido nas circunstâncias em que o João Batista foi, né? Então, isso também o diferencia, né? A maneira como ele foi concebido e como ele foi criado fala muito a respeito do ministério dele, né? Os irmãos me ajudem, mas penso que o João Batista é o último profeta segundo a lei. Ou na lei. Nós temos isso em Lucas capítulo 16, versículo 16, que a lei e os profetas duraram até João. Então, João é o último profeta, podemos, quem sabe, dizer na dispensação da lei. Os irmãos até podem assim me ajudar, porque nós temos também nós temos profetas depois no Novo Testamento, né? Depois temos os outros profetas na graça. E também só queria comentar isso, não pode também. Qual que é o versículo? É Lucas 16 e versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, que todo homem prega força para entrar nele. Vamos aqui também esse início desse estado misto, né, que se tornou. O 11 diz assim, ó, eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui trata-se de duas coisas distintas. Penso eu. O batismo com o Espírito Santo é aquele batismo que todo aquele que se converte ao Senhor, que aceita o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, recebe para a vida eterna. E então, o batismo com fogo, eu não quero adiantar demais, mas é que me chamou bastante atenção durante a leitura. E eu já tinha pensado várias vezes nesses versículos. E o batismo com fogo é aqueles que se perdem, né? Porque no versículo 12 ele diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E gostaria que, talvez, se fosse possível, os irmãos discorrer um pouco sobre esses dois versículos. Penso que esses
dois versículos que o irmão mencionou agora, realmente merecem uma atenção especial, até porque são mal compreendidos em grande escala em meio aos cristãos ou na cristandade. No entanto, justamente por ser um tema bastante amplo, e o tempo nosso aqui está já quase esgotado, talvez seja interessante reservarmos um tempo maior em um próximo estudo para abordar com mais detalhes. Mas, sim, concordo que é muito importante discorrer um pouco melhor sobre esse assunto. Eu estava ouvindo os comentários diversos que foram feitos e realmente é bastante interessante o que tem surgido. Aí eu gostaria de fazer um apanhado aí, um resumo de alguns pontos que me chamaram a atenção. Primeiramente, foi dito que as pessoas, no versículo 5, saíam de Jerusalém e da Judéia e iam até o deserto. Isso evidenciava uma separação. E realmente esse é um princípio importante. Estas pessoas aqui se separavam assim desse sistema religioso judaico, que, embora instituído por Deus, havia se corrompido totalmente, e se identificavam com todos os que esperavam o Messias e confessavam seus pecados, eram batizados para o arrependimento, para esperar, para aguardar, para receber ao Messias que estava prestes a vir. É bem interessante ver esse discernimento dessas pessoas, de se separar da religião, ou da capital da religião, digamos assim, que era Jerusalém. Quanto à ousadia do João ao falar, realmente é impressionante ver, e também vemos o mesmo, até num grau maior, no próprio Senhor Jesus. Por exemplo, temos o capítulo 23 de Mateus inteiro, no qual o Senhor Jesus fala muito severamente com essa liderança religiosa ali em Jerusalém. E João era um homem comum, igual a nós, sujeito às mesmas fraquezas como nós. Já o Senhor Jesus era homem também, no entanto, não sujeito às fraquezas humanas. E nós vemos em toda a vida dele como as suas ações, as suas palavras eram sempre corretas, exatamente medidas para a ocasião, para o momento na qual foram proferidas. E disso nós podemos aprender, e aprender muito. Mas é óbvio que não devemos fazer, como já o irmão mencionou, de sair falando para qualquer um aí coisas que o iriam ofender, e em vez de atraí-lo, iriam mandar ele para longe. Só mencionando um versículo nesse sentido, Colossenses capítulo 4. Colossenses capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal.
para que saibais como vos convém responder a cada um. Aqui temos o equilíbrio perfeito, assim como também no caso do Senhor Jesus. A palavra deve ser agradável, mas não esquecer temperá-la com sal. E sabemos muito bem que o sal na Escritura é uma figura daquilo que impede a corrupção, ou pelo menos é algo para prevenir, e também dá sabor. Mas, ao mesmo tempo, também sabemos que se colocamos sal em uma ferida, aquilo arde que não é fácil de suportar. Então, temos uma ideia como deve ser. E muitas vezes nós queremos ser somente agradáveis, somente ser o bom camarada, o bacana, o companheiro, aquele que sempre fala bonito. Mas isso é bom, mas dependendo o melhor dentro dos seus limites. Não devemos esquecer o sal, porque senão o objetivo não é atingido. E só mencionando ainda, o tempo já se esgotou, a exortação de João para os fariseus e os saduceus está no versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O arrependimento é algo que ocorre no interior da pessoa e não pode ser visto, obviamente, por ninguém. Mas o fruto do arrependimento, esse sim pode ser visto e deve ser visto, porque se não é visto, se não há um fruto de arrependimento visível, ou seja, uma mudança radical no comportamento, na maneira de ser, nas palavras da pessoa, então o arrependimento é questionável. E assim também podemos aplicar esse princípio para nós, para os dias de hoje. Falar, dizer, estou arrependido, isso é bastante fácil e muitas pessoas fazem isso. Agora, ser verdadeiro é outra história. E por isso deve haver esse fruto do arrependimento. E só reforçar também um pouco a respeito de João Batista, dessa missão a qual ele veio cumprir aqui nesse mundo, de ser a voz que clama no deserto. Nós podemos ver, como já tem sido comentado com os irmãos, de como era o seu porte também. E isso influenciava para que as pessoas pudessem se achegar a ele, não só pelo seu chamado, que nós vemos que ele é a voz que clama no deserto, isso nós temos no meio do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 23, como quando ele mesmo diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Ele chamava as pessoas ao arrependimento, como temos no versículo 3, no versículo 2 e capítulo 3 de Mateus, mas também nós podemos ver nos versículos que contava também e que fortalecia ainda mais para que as pessoas fossem atraídas por ele, também era o seu porte, a maneira de andar e também a sua vestimenta. E nós podemos ver que no versículo 5, como já temos lido, então iam ter com ele Jerusalém e toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. Então ele conseguia chamar a atenção das pessoas
pelo seu porte, pela sua maneira de falar, como também já temos visto, dessa temperança, qual também ele tinha no seu jeito de falar. Ele falava com ousadia, mas penso também na medida certa ele falava, e ele conseguia atrair as pessoas a ele e mostrar a Cristo, não só pelo jeito dele falar, mas também pela sua conduta, pela sua vestimenta e por todo o seu testemunho, representando sim o que foi dito pelo profeta Isaías, que ele era a voz do que clama no deserto.